claramente aqui. E eu não estou com pressa, queridos. Eu não estou pressionada. E eu vou fazer o que o Espírito Santo de Deus está me falando que é para eu fazer. E agora o que Ele me diz para fazer é que nós precisamos desse tempo agora. Você precisa desse tempo, querido. A verdade é que a sua alma precisa desse tempo agora. Talvez nós entramos no mecanismo de apenas vir à igreja, queridos. Não é mais do que isso. O que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nós é muito mais do que cumprir com uma obrigação de estar aqui, querido. E eu quero te dizer que nesse momento agora, o Espírito Santo está fazendo algo sobrenatural na sua vida. Então comece a crer, querido. Comece a crer que esse não é mais um culto. Esse não é mais um tempo de ocupação que você saiu da sua casa e diz: eu tenho que ir à igreja. Não, querido, não. E eu vejo o Espírito Santo de Deus mudando isso aqui na mente de muitos de vocês. Mudando isso no seu coração, querido. Muitos gostam de dizer a frase de efeito: sextou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para os filhos de Deus, para aqueles que confiam no Senhor, não existe dia predileto, porque todos os dias são especiais, porque Ele está na sua vida. Então, se talvez você está esperando amanhã uma segunda-feira pesada, uma segunda-feira aonde você vai ter que levantar cedo para trabalhar, aonde as pressões vêm, o Espírito Santo manda te dizer: este é o dia que o Senhor fez. Você não precisa de um final de semana, você não precisa de uma festa, você só precisa se ver como eu te vejo. Espírito Santo, faça em nós. Tenha liberdade, Espírito Santo, tenha liberdade. Apenas se renda aí, querido. Deixa Ele ministrar em você. Se você crê que o Espírito Santo de Deus está falando com você, então se renda, só se renda, queridos. Não se trata de muitas vezes você permanecer 2 horas orando. Trata-se da intensidade dos minutos que você passa desfrutando de quem Ele é de fato. Então desfruta, querido, desfruta. Desfruta dessa presença. Tem pessoas aqui sendo curadas de uma angústia que te assolou durante todo esse dia, porque amanhã é um dia que pressiona muitos de vocês aqui. Não se preocupe se amanhã é segunda-feira, querido. Só se lembre de quem está com você num novo dia. Não se preocupe com o que te pressiona ao sair daqui desse lugar. Não se preocupe com o que está te pressionando. Só se preocupe com quem está trabalhando na sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, ministra neste lugar, Espírito Santo. Tem liberdade, tem liberdade. Tem liberdade aqui, Senhor. O Senhor tem liberdade neste lugar. Nos tira desse automático, Senhor. Nos tira, Espírito Santo. Tira. O Espírito Santo manda te dizer, querido, que Ele está te tirando do automático. Que Ele está tirando você de pensamentos automáticos que não tem te possibilitado viver o sobrenatural, querido. Você é sobrenatural, apesar de estar num corpo humano. Você vive através de um Espírito que é sobrenatural. Oh, Espírito Santo de Deus. Aumenta para mim os instrumentos. Pode aumentar, pode levantar. Deixa o Espírito Santo ministrar em você, querido. Tem pessoas aqui que precisam deixar fardos de lado, querido. Deixa esses fardos. Deixa esses fardos de lado, querido. Deixa a angústia de lado. Deixa a tristeza. Deixa o Senhor tirar de você isso. Você está num ambiente onde Deus está se movendo. E não tem porquê sair daqui da mesma forma. Não tem porquê sair daqui da mesma maneira, querido. Oh, Senhor. Obrigada, Jesus. Ministra em nós, Espírito Santo de Deus.
É o Senhor quem nos orienta, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Nós te agradecemos. Aleluia, Jesus. Você pode erguer suas duas mãos assim, querida, à frente. Como se você fosse receber um presente. Imagina aí agora que você está de olhos fechados e alguém faz aquela brincadeira com você. Abra a boca e fecha os olhos, sabe? E a gente meio que fica abrindo os olhos para saber se aquilo é verdade ou se alguém não vai fazer uma brincadeira de mau gosto com a gente. A diferença, querido, é que quem está falando com você não é alguém que o erra. Mas quem está falando com você hoje, confia, é o Senhor que nunca falha. E sabe o que o Senhor está te entregando nessa noite, querido? Sabe que o Senhor está colocando presentes na mão de pessoas aqui nessa noite? Mas você vai se surpreender, porque pode ser que esse presente não era o que você estava esperando. Mas não rejeite, porque certamente era o que você estava precisando. Porque talvez a gente vem para a igreja esperando receber bênçãos como presentes. E o que Deus quer te dar não é presente. Ele quer te dar presença. Deus não busca pessoas que querem presentes. Se você buscar a presença, você não precisa de presentes, porque você tem a herança de um pai que é bom e que cuida de você. Mas essa noite que o Senhor está liberando sobre a nossa vida neste lugar, querido, chama-se plenitude e paz. Receba plenitude e paz na sua vida nessa noite. Receba plenitude e paz. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu recebo plenitude e paz. Diga plenitude e paz. Diga: eu estou pleno, completo, satisfeito e em paz, porque eu sei que o Senhor está comigo. Diga: eu sei que o Senhor está comigo. Você crê nisso, querido? Então agradeça ao Senhor, aplauda o nome dele, diga: obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor está comigo. Obrigada, Senhor, porque nós temos plenitude, nós temos paz, nós temos plenitude, nós temos paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque Tu és a nossa garantia de plenitude e paz. Obrigada, Senhor. Nós Te louvamos. Aleluia. Boa noite, queridos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre o seu coração e na sua vida também. Amém? Se assente no seu lugar. As nossas crianças, olha que gracinha, gente. Olha para lá, ó, para a direita. Estão todas ali sentadinhas, adorando ao Senhor. Bonitinho, né, gente? Olha. Elas não estão de parabéns? Sentadinhas ali, louvando ao Senhor. E agora eles vão se levantar, vão vir aqui à frente, porque nós vamos orar por eles. Eles vão estar lá na salinha, ouvindo a palavra. Pode vir, pode vir. Ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrados, aprendendo com o Senhor. Amém? Isso. Estenda a mão aqui à frente, queridos, vamos orar por eles. Você pode me ajudar? Vamos agradecer a Deus. Pai, nós Te louvamos, Senhor. Muito obrigada pela vida de cada uma dessas crianças, Pai. Senhor, elas não dão trabalho para nós, elas dão frutos. Elas são uma bênção para suas casas. Elas são amadas pelos seus pais, amadas por nós, pela igreja. Senhor, nós pedimos que elas sejam protegidas pelo Senhor. Guarda elas, livra elas de todo mal. Que elas sejam cheias da Tua presença, Senhor. E que a cada dia elas possam crescer na graça, no conhecimento. E Te amando cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Vão lá com a tia Camila, com a tia Bruna. Deus abençoe vocês.
Isso, elas vão conduzir vocês, amém? Deus abençoe, meninas, que sejam um tempo proveitoso, que Deus dê graça, sabedoria, amém? Porque o que elas fazem é com muito amor, amém, irmãos? Mas eu quero convidar vocês que nessa noite vão devolver o dízimo na casa do Senhor. Você trouxe uma oferta. Talvez você está nos visitando hoje pela primeira vez. Pode ficar com seu coração tranquilo. Nós não queremos te constranger, mas nós fazemos isso porque nós nessa casa recebemos a orientação de Deus. Estamos buscando cada dia aprender, obedecê-lo, fazer a vontade dEle. E é por isso que nós temos entendido, amados, e aprendido que o Senhor, Ele nos deu essa oportunidade de contribuir. E nós somos felizes por isso, amém? Então você oferta e contribui quando você vem aqui, se une aos irmãos para louvar, para agradecer a Deus. Sabia disso? Você sabia que quando eu não venho à igreja, quando eu não estou em comunhão com os outros irmãos, eu estou impedindo que ele viva em comunidade. E isso é muito ruim, por quê? Porque todos nós precisamos dessa convivência para crescermos no entendimento da palavra de Deus e naquilo que o próprio Senhor nos ensinou. Você já parou para pensar que se fosse para você viver sozinho, Deus não tinha feito mais ninguém aqui? E, no entanto, nós estamos cercados de milhares e centenas e milhares de pessoas. E por mais que você queira viver sozinho, você e eu não vamos conseguir, amém? E o próprio Deus disse o quê? Ele falou, olha, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando ele criou o homem, ele falou, muito bom. Só que depois ele falou o quê? Não é bom que o homem viva só. Amém? Então, querido, olha, nós temos entendido isso, tá? Por isso que como igreja, você só pode ser igreja com outras pessoas. Não existe isso de você ser igreja sozinho. Assim como uma abelha, ela não pode viver sozinha e ser uma colmeia, assim somos nós como igreja. Só podemos viver isso quando estamos unidos com outras pessoas. Então você que nessa noite tem entendido isso, ou se você ainda, querido, não entendeu o porquê que você tem que dizimar, por que você tem que ofertar, por que se Deus é dono de tudo, por que ele tem que pedir meu dinheiro? Porque o dinheiro não é seu, porque o dinheiro é dele. E ele deixou 100% na sua parte e falou o quê? Na sua mão e falou o quê? Devolve só 10%. O restante você administra. E depois ele falou assim, olha, quando você ofertar, oferte com coração, oferte com alegria, porque eu me agrado daquele que dá com alegria, amém? Então, amados, tudo que nós recebemos aqui, graças a Deus, não posso dizer para você que tem dinheiro em caixa na igreja, porque tudo que entra aqui é usado para a manutenção da casa e para abençoar a vida de outras pessoas. E graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. Mas eu quero orar com você nessa noite, mesmo que você não vai ofertar. Você pode fazer isso pelo Pix da igreja, que está ali, é o número do CNPJ, vai direto para a conta da igreja. Você pode fazer isso no gasofilaço físico, que também vai. Porém, você pode fazer isso daqui, fisicamente. Mas o meu desejo é, queridos, de verdade, que nós venhamos aprender com o Senhor Jesus. Dar com o coração. Ser generoso, sabe? Aquela coisa que a gente entende, porque quando você entende, querido, você para de sofrer. Você já viu isso? Quando você entende, você para de sofrer. Muitos dos nossos sofrimentos é porque a gente não entendeu. Então, muitas vezes, é só uma questão de tempo para você compreender o que Deus está querendo te ensinar, amém? Então, vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigada. Porque na Tua palavra está repleto de exemplos de que o Senhor quer de nós um coração generoso. Mas não um coração, meu Deus, que é apegado, que sofre, porque ainda não entendeu que tudo que temos veio das mãos do Senhor. Nessa noite eu te peço, por favor, Espírito Santo, trabalha isso no nosso coração. Quem sabe tem pessoas que estão ainda se sentindo lesadas, ao achar que estão dando algo para a igreja, estão sendo roubadas. Nos ajuda, Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos. Mas ao olhar para Ti, quando Tu entregastes o Teu Filho, o melhor, no nosso lugar, pessoas que não mereciam e que ainda iam Te recusar, mesmo assim o Senhor não poupou aquilo que tinha de melhor. Então a minha oração é, traga entendimento aos nossos corações. Mostra para nós, Senhor, a verdade da Tua palavra
e te obedeceremos. E vamos aprender a te obedecer. Muito obrigada por esse que tem contribuído, que tem, Senhor, aplicado o coração na palavra e não no que os homens têm dito. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sustentado essa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Ontem nós tivemos aqui, irmãos, um momento tão maravilhoso. E você que não veio, deixou de participar, querido, olha, agora você vai ter que esperar a próxima. Nós tivemos aqui a nossa primeira festejar, irmãos. Pensa numa festa linda. Foi ou não foi, irmãos? Amados, olha, Deus, Ele surpreende a gente, porque Ele sabe que o nosso desejo é fazer o melhor para Ele. Irmão, eu falo que se fosse para mim, eu fazia até meia boca, sabe? Mas para Jesus, eu não consigo fazer as coisas de qualquer jeito, irmãos. E Deus honra, sabe? E, amados, os policiais que estavam aqui ontem, que vieram fazer parte, né, da organização, e conforme a prefeitura envia, eles olharam para mim e disseram assim: olha, eu quero te dar os parabéns. Que festa mais organizada. Que festa linda. Irmãos, pessoas que chegavam, não cristãos, a maioria que estava aqui ontem na festa. Pessoas que chegavam e diziam: olha, por favor, faça isso mais vezes. Meu Deus, olha, se eu pudesse, eu não iria embora. Oh, irmãos, se quem não é da casa está valorizando, é só lamentar para quem é da casa e não valoriza. Sabe, querido? Então, olha, eu quero fazer aqui um agradecimento. Eu não poderia deixar de fazer isso. Eu quero chamar aqui todos os irmãos que estiveram nas barracas, que nos ajudaram. Levante os lugares de vocês, vem aqui. Rodrigo, né, estava aqui nos ajudando hoje pela manhã. Deu um pepino na elétrica aqui, irmãos. Rodrigo estava aqui. O Dudu carregando cadeira. A Iara, Daíse, Rafael, Deise, Camila, Elisângela. Vamos lá, gente. André, Tainara. Tem problema a igreja inteira levantar, não. Chayene, Natan, Tássila, José Carlos. Vamos lá, gente. Rafael, Ingrid. Todos, pode, sobe aqui. O Austin, Mel, que meu pai. Vem cá, gente. Vem cá. Aline, o que você está fazendo aí, Bruno? Que você não levantou ainda? Stephanie, vem cá. Fez para nós os cartazes, a coisa mais linda. Meu marido tá lá, ó, chegou aqui, tá com a cara toda queimada. E todo mundo que tá aqui. O Arley, Gisele, o que vocês estão fazendo sentado aí? Vem cá. Wanderson. Gente, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Cida, vem cá. Ivalda. Vamos lá, gente. Camila que tá lá, Bruna que tá lá com os meninos, que não pode deixar sozinho. Marília. Vão lá, gente. Cadê o Dudu, que não subiu aqui ainda? Vem aqui, Edson Eduardo. Tem que chamar pelo sobrenome. Teve muitos irmãos também. E olha, os irmãos que não estão aqui, queridos, vou fazer o seguinte, que estão aí, ofertaram, ficaram, nos ajudaram com os ingredientes, fora os que vieram, que compraram, que estiveram aqui conosco. Todos vocês são parte, cada um na sua função. Agora eu quero que vocês que estão aqui aplaudam eles que ofertaram. Aplaudam. Muito obrigada, irmãos, pelas ofertas dos ingredientes, pelas ofertas financeiras que vocês nos deram, pelo apoio que vocês nos proporcionaram. Muito obrigada por cada oferta, cada investimento que vocês fizeram. Nós somos gratos, cada um de nós aqui. Agradecemos vocês por essa entrega, por essa dedicação. Recebam a nossa honra e o nosso muito obrigado por vocês. Muito obrigado, irmãos. Olha, nós ainda não temos o apanhado financeiro. E eu quero que vocês querem saber a verdade? Para mim é o de menos. E agora eu quero que vocês me ajudem a aplaudir esses irmãos que estão aqui, irmãos. Que trabalharam. A Sirlene que não está aqui porque foi trabalhar hoje, irmãos. Trabalhou ontem. Acorda hoje, 4 da manhã. Todos, irmãos. Só é possível por causa de cada um. Do menor ao maior. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu honro ao Senhor, mas eu também honro a vida de cada um de vocês.
Irmãos, por que eu falo que o dinheiro é o de menos? É verdade. Irmãos, todos eles, todos nós, os participantes da festa, uma alegria, irmãos, uma leveza. Irmãos, olha, por nós não queríamos ter saído daqui. Sabe o que foi interessante? A festa terminou, passou essas pessoas recicladores na rua. E foi tão engraçado, você também. E foi tão engraçado, irmãos, porque ele passou na rua com aquele carrinho de reciclagem. E ele olhou assim, tão decepcionado para a rua, irmãos. Sabe por quê? Como pode acontecer uma festa e não ter lixo? Irmãos, não tinha. A rua ficou mais limpa do que quando nós pegamos. Porque limpamos para começar e limpamos quando terminamos. Sabe o que é isso? O povo de Deus tem que ser exemplo. Crente não tem que ser alvo de crítica, tem que ser alvo de elogio, de exemplo, de excelência e dedicação. Muito obrigada, irmãos, por me proporcionarem essa comunhão, cada um de vocês, cada um, irmãos. Nós estamos aí num propósito de nós trocarmos as cadeiras da igreja, irmãos. Mas o nosso propósito não é porque a gente quer sentar, não. Nós queremos trocar as cadeiras porque vão vir tantas pessoas, nós queremos o melhor para elas. Todos esses aqui vão ficar de pé para outros sentarem, você também. Amém? Você também vai ficar de pé para outros sentar. Você não vai comprar cadeira para você não, você vai comprar cadeira para outro. Você vai abençoar a vida de outros. Então, amados, muito obrigada. E olha, tinha gente me perguntando, sábado que vem tem mais? Falei, tá, no caso a gente não tem vida, né? No caso a gente não trabalha. Mas, irmão, o dinheiro não é a nossa recompensa. A nossa recompensa é a alegria de ver a comunhão e a alegria das pessoas que estavam aqui. Então foi maravilhoso. Você que não pôde, teve muitos que não puderam estar. Igual a nossa irmã Gisele ali, né, que estava com a netinha dela fazendo aniversário. Como que não fez, né, irmãos? E entre tantos outros, tá? Mas não deixou de estar conosco, viu? No nosso coração, lembramos de você aqui conosco também, tá bom? Então, muito obrigada. Deus abençoe vocês. E que a cada dia nós possamos continuar vivendo aquilo que o Senhor tem. E é só o começo, viu? Vamos para frente que atrás vem gente, literalmente, né? E Deus abençoe a todos, irmãos. E muito obrigada. Eu sei que cada um de vocês tem recebido a recompensa no Senhor, porque Ele é maravilhoso em recompensar a cada um de nós. Amém. Depois nós vamos passar o relatório para vocês, irmãos. Nós gostamos de trabalhar com essa transparência e passar e falar tudo para vocês direitinho, como que isso está procedendo, como que nós estamos caminhando com isso. E olha, no final do culto nós temos algum... Irmãos, foi um sucesso tão grande que nós não tivemos sobra. Tu já viu isso? Irmãos, nós não tivemos praticamente sobras. Praticamente não tivemos. Algumas coisinhas que alguns estão me pedindo aí, que é pudim, bolo no pote e bombom de morango, nós temos algumas unidades e eu acredito que um pouco de canjica. Nós vamos vender aqui no final, você ainda pode fazer parte e abençoar também, tá bom? Então, querido, olha, vem com a gente porque nós estamos vivendo algo muito especial no Senhor e tenho certeza que é só o começo de tudo que nós ainda vamos viver, amém? Vamos compartilhar a palavra de Deus, queridos, nessa noite. Quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 18, versículo 9. Atos, capítulo 18. Versículo 9 e o 10. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga me ajude. Me socorra. Me espere. Amém? Então vamos ler. Você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no Data Show. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão. Vamos ler junto o que ele falou? Vamos lá que esse tempo pode melhorar. 1, 2, 3. Não tenha medo. Continue a falar e não se cale. De novo. Não tenha medo. Continue a falar e não se cale. Amém? E o versículo 10 diz: pois eu estou com você.
e ninguém o atacará e nem lhe fará mal. Porque muita gente nessa cidade me pertence. Diga comigo, muita gente nessa cidade pertence ao Senhor. Muita gente, querido, na sua casa, na sua família, na cidade de Betim, no Brasil, na nossa nação, pertence ao Senhor. Muita gente pertence ao Senhor na sua rua. Muita gente pertence ao Senhor no bairro Alterosa, Dom Bosco, Betim Industrial. Muita gente pertence ao Senhor em todos os lugares. E o Senhor trouxe essa palavra para o apóstolo Paulo. E eu quero transmitir para você nessa noite. No capítulo 18, se você ler a partir do versículo 1, você vai observar que havia um cenário nessa situação. E a palavra vai dizer que o apóstolo Paulo, ele chega ali à cidade de Corinto e ele se encontra com seus dois amigos. Ele encontra-se com Áquila e com Priscila. Áquila, seu amigo, também construtor de tendas, de redes, e sua esposa Priscila. E ele se encontra com eles ali naquela ocasião. E a palavra de Deus diz que Paulo era um homem que trabalhava. Paulo era um homem que trabalhava, ele tinha essa preocupação e ele dizia, olha, eu trabalho porque eu não quero ser pesado para a igreja. Paulo dizia, olha, eu trabalho, e de fato ele trabalhava e ele se sustentava em muitas coisas, mas a igreja também o ajudava. Então, independente se as pessoas daquele lugar onde ele ia pregar entendiam o valor da generosidade ou não, isso não era impedimento para Paulo pregar a palavra. E nessa ocasião, amados, o que estava acontecendo? Paulo chega ali, Paulo estava trabalhando, e enquanto Paulo estava trabalhando nas oportunidades, o que ele fazia? Evangelizava. Então Paulo trabalhava, Paulo construía as tendas, Paulo estava com os seus amigos, mas entre meio a essas oportunidades, Paulo evangelizava. E enquanto Paulo evangelizava, irmãos, o que estava acontecendo? Paulo estava evangelizando e os judeus estavam ali convertendo a Cristo. Enquanto Paulo trabalhava e evangelizava, estava com os amigos e evangelizava, Paulo, ele falava e não se calava. Diga comigo, fale e não se cale. Fale e não se cale. Naquele tempo Paulo trabalhava, mas ele falava e não se calava. Então, enquanto Paulo não se calava e ele falava, a Bíblia diz que pessoas estavam sendo convencidas dos seus pecados. Pessoas estavam sendo convencidas dos seus erros, porém, entretanto, o que estava acontecendo? Ele estava incomodando a oposição, que ficou ainda mais incomodada com a chegada de mais dois ajudantes, que você vai observar aí, que chegaram naquele lugar. Então, enquanto Paulo estava trabalhando e pregando, pessoas estavam se convertendo. Com a chegada de mais dois reforços, Paulo então começa a dedicar mais tempo à pregação do Evangelho. E na medida que Paulo falava, na medida em que Paulo pregava, pessoas estavam se convertendo ao Senhor e tendo um encontro com Deus. Só que no mesmo momento que Paulo falava, as oposições começavam. Não diferente dos dias de hoje, em que nós vivemos num tempo de oposição da verdade, em que nós vivemos num tempo onde tudo está acontecendo para você se calar, onde tudo está acontecendo para você se silenciar, seja no seu trabalho, seja na sua rua, seja na sua escola, seja no supermercado, no sacolão. A gente fala de tudo. A gente fala do governo, a gente fala da chuva, a gente fala da crise, nós falamos do crime, mas nós não falamos muitas vezes daquele que mudou a nossa vida e transformou a nossa história. Nós nos calamos no meio das oposições.
Só que diferente do apóstolo Paulo, você e eu não vivemos a oposição que ele estava vivendo. Porque devido a ele pregar a palavra, diz que ele estava sendo perseguido. Sabe o que é perseguição? Não é o que nós vivemos aqui não, querido. Ele estava correndo o risco de alguém pegá-lo e matá-lo por pregar a palavra. De alguém pendurá-lo de cabeça para baixo num óleo quente. De alguém apedrejá-lo até que ele viesse a morrer. Isso era o tipo de perseguição que Paulo sofria. E então a palavra de Deus diz, aonde nós lemos aqui, em Atos no capítulo 18, versículo 9, diz que o apóstolo Paulo, ele recebe uma visão de Deus. Aonde no meio daquela oposição, no meio daquele problema, no meio daquela situação, aonde ele estava sofrendo resistência. Porque ele estava incomodando. Porque ele estava ganhando pessoas para Jesus, querido. Você quer incomodar? Comece a ganhar pessoas para Jesus. Você quer criar resistência? Não se cale e comece a falar a verdade. Você quer criar algum desconforto? Para de se calar. Abra sua boca e fala daquilo que você tem vivido e visto. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Aí a palavra do Senhor diz que Deus então veio por meio de uma visão e falou as seguintes palavras para Paulo: Paulo, não temas, fale e não se cale. Paulo, não tenha medo, porque estão te perseguindo. Paulo, não tenha medo, porque estão tentando silenciar a sua voz. Paulo, não tenha medo, porque as redes sociais, no nosso tempo, estão deletando todos que falam a verdade. Paulo, não tenha medo se a justiça se levantar contra você. Fale e não se cale. E Deus falou porque Paulo deveria falar e não se calar. Porque ele disse, porque eu estou contigo e ninguém te fará mal algum, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Sabe, querido, qual é o motivo? Um deles pelo qual nós não podemos calar. Porque você não pode calar e não pode deixar de falar a verdade. Porque em tempos como esse é que Deus levanta pessoas comuns, como eu e como você. E quem sabe você aprendeu, e eu já ouvi isso N vezes, e talvez só eu já falei isso um dia na minha vida e você nunca falou. Às vezes a gente chega em situações e fala, eu não vou pregar aqui porque se fulano me perguntar da Bíblia eu não vou saber responder. Talvez é só eu, querido. Ou talvez eu não vou falar de Jesus porque eu tenho defeitos. E aí se essa pessoa virar para mim e falar que eu sou um hipócrita. Ou quem sabe você também já usou a seguinte justificativa: o meu dom não é falar. Olha esse negócio de falar, sabe? Isso não é comigo, porque tem gente que fala tão bem, né? Tem gente que eu não. Então é por isso que eu não prego. É por isso que eu não evangelizo enquanto eu trabalho como Paulo. É por isso que eu não evangelizo enquanto eu faço compras. É por isso que eu não evangelizo quando eu caminho pelas ruas. Você sabe por quê? Porque esse negócio de falar de Deus hoje em dia está muito crítico, sabe? E qual foi a palavra de Deus para Paulo? Prega, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Fale e não se cale. E quando nós vamos olhar para a palavra, meus irmãos, nós podemos observar aqui, eu quero destacar algumas coisas para você. Primeira coisa que Deus falou para ele, através daquela visão, foi: não tenha medo. E medo de quê, meus irmãos? Medo, primeiramente, das vozes que vêm falando para você: se cala, você é um tolo, você é tímido. Olha, quem tem que falar é o fulano, porque ele sabe falar tão bem. E quem sabe a sua vida inteira você está escondendo o que Deus colocou na sua vida, está se calando, porque você está escutando uma dessas vozes que estão te limitando. Porque talvez você olha para mim, querido, e acredita que eu tenho uma desenvoltura que você não tem. E deixa eu te ensinar algo. Quando você vai olhar para a palavra de Deus, nós vamos observar que aqueles que falavam e não se calavam, não eram aqueles que tinham credenciais, mas aqueles que tinham o coração queimando pela presença de Deus. Deus escolhe Moisés, um homem que chega diante de uma sarça que ardia, que queimava, mas não se consumia. E ele diz: Senhor, mas como eu vou falar? Porque eu tenho uma língua dura, ou seja, eu sou um gago. Como que eu vou chegar e eu vou falar? E eu vou falar o quê?
E o que Deus diz para ele? Você vai dizer que o eu sou te enviou. O nosso problema, o que nos faz calar, é porque você pensa que você tem que ser antes de falar, quando na verdade você é, porque o eu sou está em você. E Moisés falou, e desse justificativo, Deus falou, você vai dizer que o eu sou te enviou. Você vai dizer que o eu sou te enviou. E amados, Moisés era um homem que estava com 40 anos nessa ocasião. Foi um homem criado realmente ali, queridos, com a melhor educação. Foi criado de uma forma aonde ele, digamos que hoje, Moisés, na formação que ele teve por causa do lugar onde ele conviveu, Moisés foi um homem experimentado e realmente ele tinha algumas credenciais. Mas o que fez Moisés se tornar o libertador daquele povo não foram as suas credenciais. Foi porque ele era um homem que dedicou a sua vida a buscar a Deus em primeiro lugar. Vou dar um outro exemplo para você, vou mais um pouco à frente. A palavra de Deus conta em João no capítulo 4 sobre a mulher samaritana. Diz que aquela mulher estava ali no poço. E Jesus passando por lá, mudando a sua rota, se encontra com aquela mulher. E aí Jesus pede para ela e fala, mulher, me dá água. A primeira coisa que aquela mulher faz é logo jogar um questionamento em Jesus e falar, mas você está falando comigo? E como que você vai tirar água, sendo que você não tem como tirar, irmãos? Muitas vezes, Deus está tão perto de nós para fazer tantas coisas na nossa vida, mas nós atrasamos isso porque nós estamos cheios de questionamentos. Mas por que essa igreja é assim? Mas por que eu tenho que fazer desse jeito? Mas por que tem que ser por aqui? Mas por que tem que ser para frente e não para trás? Ah, mas por que tem que ser primeiro? Por que não tem que ser depois? E nós nos enchemos de questionamento. E Jesus está perto de nós, ele disse, ah, mulher, se você soubesse, se você bebesse da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E a palavra de Deus diz que Jesus então fala com aquela mulher, vai lá e chama seu marido. Enquanto aquela mulher, irmão, estava em cima do salto, fazendo questionamentos para Jesus, perguntando por quê. Ah, mas Jacó, nosso pai, ele fez assim, por acaso você é maior? Aonde nós vamos adorar? E irmãos. E Jesus foi deixando. Jesus foi deixando e foi ouvindo. Quando ela parou de falar, como de Jesus falou, acabou. Jesus então lança uma profunda e fala, vai lá então, chama seu marido. E o que aconteceu, irmãos? O que ela falou? Eu não tenho marido, Jesus. Jesus dissestes bem. E o que tens agora também não é seu, não. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Jesus transformou a vida daquela mulher. Ela deixou o cântaro. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro. O que ela tinha ido buscar, irmãos? Ela tinha ido buscar água, não foi? Quando ela encontra Jesus, o que ela fez mesmo? Deixou o cântaro. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é errado você vir na igreja para buscar bênção. Mas se você vem na igreja só para buscar bênção, isso vai ser só o que você tem. E Jesus te fala hoje, deixa o seu cântaro. Deixa o seu cântaro. Porque se você me buscar, se você beber da água que eu te der, bênção para você vai ser coisa pequena. Bênção para você vai ser coisa pequena. E ele está dizendo, deixa o seu cântaro. Deixa o seu cântaro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se encontra com o evangelho, quando você se encontra com a palavra, você pode ter vindo até por causa de uma bênção. Você pode ter vindo até por causa de um novo emprego. Você pode ter vindo até por causa de uma libertação. Mas quando você encontra Jesus, você deixa seu cântaro e fala, é muito pequeno, é muito pouco. Eu quero beber da água da vida eterna. Jesus, eu quero mais. Tu és muito mais, Jesus. E sabe o que aconteceu com aquela mulher? Ela deixou o seu cântaro. E a palavra de Deus diz que ela foi anunciar. Foi a primeira evangelista. Ela encontra com os discípulos e fala, ei, eu encontrei com ele. E ele falou tudo sobre a minha vida. Sem sequer ela falar uma palavra. Agora deixa eu te perguntar. Deu tempo da mulher samaritana fazer um cursinho de teologia, irmãos? Deu tempo da mulher samaritana ler a Bíblia inteira? Não.
Deu tempo da mulher samaritana decorar todos os livros da Bíblia, sim ou não? Deu tempo da mulher samaritana ela fazer uma pregação para virar para os discípulos e falar assim: olha, eu encontrei com ele, ele mudou minha vida, eu me encontrei com Jesus. Deu tempo? Do que ela falou? Do que ele tinha feito na vida dela. Fale e não se cale. Fale e não se cale. Não tenha medo. Que é outro exemplo, aquele cego. Jesus cura o cego, as pessoas começam a perguntar: mas quem pecou? Foi ele, foi os pais? E o cego virou e falou assim: olha, eu não sei. Eu sei que eu fui curado. Muitas vezes as pessoas não vão entender o que Deus fez na sua vida. Muitas vezes as pessoas não vão compreender, você não vai saber. Querido, olha, eu vou te falar a verdade. Eu não sei explicar muita coisa como eu cheguei aqui. Eu sei que eu era cego e Jesus me curou. Eu sei que eu não via, queridos. Eu sei que eu era uma pessoa oprimida. Eu sei que era alguém sem esperança. Hoje eu sou uma pobre, miserável pecadora, mas descobri que o Senhor tem misericórdia de mim. Eu não sei te explicar, mas eu sei que eu era cega e hoje eu vejo, queridos. A questão é que muitos de nós temos nos calado porque queremos nos encher, nos infartar de informação, sem uma atitude. E nessa noite Deus está te dizendo, como Ele disse para o apóstolo Paulo: ei, não temas, fale e não se cale. Porque eu estou com você. Não tenha medo da oposição. Não tenha medo de sofrer mal. Porque eu tenho muita gente nessa cidade. Ei, querido, muita gente nessa cidade precisa descobrir o que Deus fez na sua vida. Muita gente na sua família precisa saber que você deixou um cântaro na beira do poço, porque você encontrou a fonte de vida eterna. Muita gente no seu trabalho, existem clientes seus que estão precisando ouvir: olha, meu irmão, eu vou te dizer. Ah, mas eu não acredito em Deus. Beleza, mas uma coisa eu posso te dizer: eu era cego e agora eu vejo. Ah, mas igreja é tudo igual. Olha, eu não sei te dizer, mas eu era cego e agora eu vejo. E o Senhor falou para o apóstolo Paulo, queridos: não tenha medo, não tema as vozes que dizem que você não é capaz. Oh, irmãos, quantos de nós nos calamos porque dizemos: eu não consigo. Mas se alguém me perguntar da Bíblia, querido, fale do que o Senhor fez na sua vida. Fale do que o Senhor fez. Você era cego, mas agora vê. Irmão, nós temos tido aqui as histórias de fé nas quartas-feiras. Pessoas têm sido impactadas com histórias de pessoas comuns que têm falado o que o Senhor fez na vida delas. E temos ficado impactadas ao ver e olhar a pessoa e dizer como foi a história da irmã Joelma aqui. Quem viu? Se você não viu, vai lá no YouTube e assiste, querido. Uma história impressionante de livramento, de cuidado de Deus. Querido, fale do que Deus tem feito na sua vida. Então Deus disse para o apóstolo Paulo: não temas. Foi a primeira coisa, não foi? Diga comigo: eu não vou ter medo. Vou ver se você se convenceu. Eu não vou ter medo. Aí melhorou, aí já está melhor, né? Segunda coisa que Deus falou para o apóstolo Paulo: fale. Fale. Primeira coisa na visão ele disse: não tenha medo. Segunda coisa ele diz: fale. Então primeira coisa, não tenha medo. Ou seja, não tenha medo das vozes que têm dito o contrário para você. Segunda coisa, fale. Fale o quê, queridos? Eu tenho dito tanto isso. Aprenda a valorizar a sua história com Deus. Para de olhar para a grama do vizinho e achar que ela é mais verde que a sua. Talvez ela seja mesmo, mas quem sabe ele está regando mais do que você. Está acreditando mais do que você, querido. Tem gente que fica desprezando a história, dizendo: ai, que linda a história do fulano, pena que a minha é tão sem graça. Para com isso, querido. Ah, mas eu não tenho um testemunho para contar, irmão. Quantos estão vivos aqui? Levanta a mão. Então você tem uma história para contar, querido. Ah, mas eu só erro. Aleluia, porque só erra quem está vivo. Ah, mas eu sou tão frio espiritualmente. Glória a Deus, porque Jesus é o fogo que queima no seu coração. Ah, mas eu não sei falar. Se você não é mudo, então você sabe falar. Se até os mudos falam com a língua deles, imagina você que tem voz e pode falar. Então Deus falou
Com o apóstolo Paulo, não tenha medo, fale. Terceira orientação que ele deu, não se cale. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, não se encolha, não se intimide com as vozes que estão dizendo que a verdade não é verdade. Não se sinta encolhido. Você já reparou que a gente está andando encolhido? Porque você fala uma coisa, vem um caminhão de coisas se opondo àquilo que você falou, que a gente acaba se convencendo que a verdade é mentira e que a mentira é verdade. Porque muitas vezes a mentira na boca de alguém que comunica, que não cala, mas fala, ocupa o lugar de quem tem a verdade, mas se omite. Porque o que é pior, querido? Alguém que tem a mentira e anuncia, ou alguém que tem a verdade e é omisso e fica calado? O que é pior? E Deus falou para o apóstolo Paulo, não se cale, ou seja, não se encolha. Não se intimide. O que ele falou para ele? Porque eu estou com você, querido. Eu estou com você. Abra sua Bíblia para você ver o que está escrito aí no livro de na carta de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Coloca aí para mim, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Põe o 2, deixa eu ver. Esse. Pregue a palavra. Irmão, o que está dizendo? Pregue a palavra. Esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ânimo. Então, querido, quer esteja preparado, quer não esteja. Se você acha, se você não acha, qual que é a ordem de Deus? Pregue a palavra. Pregue a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu te ensinar algo. Dê o alimento conforme a fome. O que você está querendo dizer, pastor, irmão? Alguém te perguntou sobre Deus? Dê o alimento conforme a fome. Se interessou, fale. Fale da sua história, convide para ir para a igreja, toma um café junto, dê uma Bíblia de presente, dê um devocional. Irmão, não quer não? Dê o alimento conforme a fome. Porque tem coisa pior do que quando você não está com fome, alguém quer empurrar uma comida na sua goela, tem? Quando você está com fome demais, qualquer coisa, irmão. Não é assim? Sentiu o cheiro de longe. Então deixa eu te falar, dê o alimento conforme a fome. Tem gente no seu trabalho que está interessada em saber? Dedica o tempo conforme a fome. Não quer saber não? Só jogou uma palavrinha lá? Dê o alimento conforme a fome. Ah, mas eu quero pegar para fulano, ele já falou que não quer, que eu sou um chato. Dê o alimento conforme a fome. Quem convence é o Espírito Santo, meus irmãos. Olha o que a palavra vai dizer também no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. Coloca aí para mim. Romanos, capítulo 10, versículo 14. Irmão, olha o que a palavra está dizendo. Isso aqui é para hoje. Mas como poderão invocá-lo se não creem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido ao seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Irmão, como vai haver mudança se você não começar a abrir a sua boca e falar do que Deus tem feito na sua vida? Deus tem muita gente nessa cidade, Deus tem muita gente perto de você que precisa ouvir, mas como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Porque essa orientação é para mim, é para você, querido. Talvez você está pensando que primeiro você tem que ter tantas credenciais. E tantos de vocês aqui, irmãos, se eu colocar o microfone na mão de cada um de vocês, nós vamos nos surpreender com as histórias que nós vamos ter aqui. Mas nessa noite eu te pergunto, por que é que você tem se calado, querido? Por que você tem se calado? O que aconteceu com você, querido? Porque podem acontecer algumas coisas para nos calar. A primeira delas é uma decepção. A segunda delas
é o desapontamento com você mesmo. A terceira pode ser um trauma. Uma experiência ruim que você teve. Você falou, não nasci para esse negócio de pregar a palavra mesmo, não. Não, querida, acalma seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus escolheu você, querido. Deus escolheu você. E eu sei que assim como eu, muitas vezes você quer fugir, sabe? Eu já quis, querido. Eu sei que assim como eu, muitas vezes você quer ser aquela lâmpada, como a Bíblia diz, que quer ficar debaixo da cama. Mas o Senhor disse que chamou você para iluminar. E eu não sei o que aconteceu na sua vida que te fez calar, querido. Talvez um dia você foi alguém que pregou a palavra com tanta ousadia. Estava no ponto de ônibus, pregava a palavra. Estava no trabalho, falava de Jesus, das suas experiências. Talvez por causa de uma decepção, por causa de coisas na sua vida, você se calou. Mas essa noite eu quero entregar essa palavra de Deus para a sua vida. Para o apóstolo Paulo, o Senhor revelou para ele numa visão. Mas nessa noite, eu quero me tornar boca de Deus na sua vida e te dizer essas palavras. Não temas, mas fale e não te cales. Não temas, mas fale e não se cales. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida nessa noite e dizer: o Senhor está com você e ninguém te ferirá ou te fará mal algum. O Senhor está com você e Ele está te dizendo: eu vou alcançar muita gente através da sua vida. Querido, sabe que eu aprendo algo todos os dias. Se existe algo que é tão maravilhoso no plano de Deus, é que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, aonde Ele quiser. Irmão, se Deus usa uma criança para falar com você, Deus usa ocasiões, Deus usa a palavra onde tudo se confirma, se revela e se baseia. Deus, Ele tem as formas dele de agir, então eu quero entregar isso para você nessa noite. Pare de desprezar o que Deus colocou na sua vida. Pare de se calar por causa das ameaças. Pare de se calar por causa da sua baixa estima. Pare de se calar porque você acha que a sua história não vai fazer diferença na vida de ninguém. Pare de se calar porque você acha que eu não sou pastor, não sou evangelista, não sou profeta, não sou apóstolo. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Deus te escolheu. E deixa eu te falar uma coisa. Se você não falar, certamente Deus vai levantar outro. Se você não falar, até as pedras falarão. Mas hoje eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Ele tem alegria em usar a sua vida. Um pai pode ter 10 filhos. O carinho dos 9 não substitui o carinho do 10º. Deus pode levantar quem Ele quiser. Os anjos fazem muito melhor do que eu e você. Mas Ele escolheu a mim e Ele escolheu a você. Então nessa noite, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Fale e não se cale. Fale. Querido, leia a palavra. Porque ela é o nosso manual. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Comece a abrir a sua boca daquilo que você já tem vivido com Deus. Olha, eu não sei quem pecou. Se foi meus pais, se fui eu. Eu sei que eu era cego, mas agora os meus olhos podem ver. Olha, meu amigo, eu não sei se você decepcionou, se esse pastor, se essa igreja, se fulano fez isso com você. O que eu sei é que Jesus mudou a minha vida. Sabe, queridos, quando eu conheci Jesus de fato, porque desde criança, quando a minha mãe nos levou para a igreja. Mas eu tive um momento onde eu tive a minha experiência, eu e Deus. Eu já falei isso aqui para vocês, aonde teve um tempo onde eu servia o Deus dos meus pais. Os meus amigos na escola perguntavam: você vai na igreja? Eu vou na igreja da minha mãe. Era a igreja da minha mãe, era o Deus da minha mãe, era a fé da minha mãe. Até que um dia eu tive a minha experiência com Deus. Irmão,
E foi como se algo estourasse dentro do meu coração. E a partir dali eu nunca mais consegui me calar. Irmãos, nunca mais eu consegui me calar. Irmãos, hoje às vezes eu estou lá no supermercado. Eu estou no supermercado lá fazendo compra, de repente chega alguém, cola em mim e começa. Né, porque o governo está tão difícil, menor o preço desse negócio aqui. Ó, o tomate R$10, daqui a pouco nós vamos estar passando fome, não sei o que, não sei o que. Fale e não se cale. Pois é, menina. Mas eu vou falar que isso é verdade, viu? Eu estou tão tranquila, sabe por quê? O tomate está R$10, a batata está 50, mas Deus sempre cuidou de mim, sabe por quê? Deus cuida da gente em todo o tempo, né? Olha, Deus cuidou de mim, eu vou falar que isso é verdade, sabe? Lá na minha casa não falta nada. E não é porque nós somos ricos, não. É porque nós somos abastados da graça de Deus. Irmão, teve um dia que eu olhei para a senhora, ela estava chorando em cima da alface. Irmão, eu estava regando a alface lá, eu falei... Irmão, eu já abracei gente dentro do supermercado. E abraço quantas vezes for preciso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você ache que evangelizar vai ser você receber um chamado de Deus, algo, vai vir uma carruagem de fogo. Sabe o que fez todos esses homens e mulheres falarem do que Deus tinha feito na vida deles? Não foi o quanto eles conheciam. Foi o quanto o coração deles queimava por Jesus. Quando o seu coração queima por Jesus, você não vai conseguir se calar. Então a questão não é o quanto eu sei sobre Jesus. É o quanto eu já senti de Jesus. Você tem dificuldade de apresentar alguém que você conhece, querido? Se for me apresentar qualquer um de vocês aqui, ó. Aí vamos supor, me manda apresentar a Deise. Apresenta ela, irmão, não tem dificuldade, porque eu conheço. Sei até que ela não gosta de melancia. Entendeu? Sei que o outro não gosta de peixe, sei que a outra não gosta de outra coisa, porque eu conheço. Talvez a nossa dificuldade de falar sobre Jesus é porque a gente está conhecendo pouco sobre Ele. Fale e não se cale. Se coloque de pé no seu lugar. Vem cá os meninos do louvor. Eu queria orar com você nessa noite. Talvez a gente aprendeu, sabe, irmãos, a olhar o furacão, mas a gente não aprendeu a se atentar para a brisa que vem suave. O que eu quero dizer com isso? A gente aprendeu a se atentar muito para aquilo que faz barulho, sabe? E não aprendemos a olhar coisas pequenas que vão se acumulando dentro de nós e que desencadeiam tantas coisas profundas. E eu não sei, querido, quais são as coisas que vêm se acumulando em você que tem te feito calar. Talvez você olhe para a sua história e fale, hoje eu não posso falar do que Deus fez na minha vida porque eu estou fora da igreja. Ô meu irmão, se você sente que você tem que falar, é porque está queimando. Se está queimando é porque Jesus é que está reacendendo isso no seu coração. Fale e não se cale. Não tenha medo, querido. Não tenha medo de alguém virar para você e falar, quem você pensa que é? Eu vou falar, olha, eu sou uma pobre pecadora que depende de Deus, mas que sou apaixonada por Ele, porque Ele me perdoou de todos os meus pecados. E passar bem, bom dia. Não tenha medo, querido. Seus maiores medos não vêm de fora, vêm de dentro de você. Você sabia que é interessante que você pode falar, mas o que tem a ver? Qual que você acredita que seja o maior medo do ser humano? O que vocês acham, gente? Ela falou que é a morte. O que vocês acham? O maior medo do ser humano? A morte mesmo? O próprio medo? Medo do medo. Bom, deixa eu dar um dado para você. Segundo pesquisas científicas, o maior medo de todos, primeiro lugar, medo de falar em público. Segundo, medo da morte. Terceiro, medo de cobra. Você sabia dessa? Que o medo de falar em público vem primeiro do que o medo de morrer? É.
Mas você sabe por que muitas pessoas têm medo de falar? Não é por medo de falar, é por medo de não suprir o que o outro está esperando. Talvez o que você acha que é medo de falar, não é medo de falar, é medo de falhar. Talvez você não tenha falado e você tenha se calado, não é porque você tem medo de falar, é que você tem medo de falar e falhar. Mas se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Então não é medo de falar, é medo de quê? Falhar. Será que isso também não está se aplicando sobre falar do Evangelho, querido? Será que você está com medo de falar porque você tem medo de falhar? Medo do que os outros vão pensar? Então nessa noite, quero deixar essa palavra para você, querido. Vamos orar? A ousadia que você está esperando, talvez não vai vir de uma manifestação gloriosa, onde anjos vão descer, aonde o fogo vai cair, mas vai vir da sua consciência de entender que o que vai fazer você e eu termos ousadia de falar do que Deus tem feito na nossa vida é o quanto amamos a Jesus. E a minha oração nessa noite é: Jesus, desperta no nosso coração uma paixão, fere o meu coração, Senhor, como uma ferida de fome e sede por Ti, Jesus. Fere o nosso coração, Senhor, com uma paixão que não se cale, com uma paixão que se declare, meu Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. O Senhor tem tanta gente, meu Pai. O Senhor tem tanta gente, meu Deus. O Senhor tem tanta gente, tanta gente, tanta gente, meu Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Antes que nós venhamos anunciar que sejamos como aquela mulher na beira do poço, envergonhada, no erro, mas ao se encontrar contigo, Jesus, a Tua presença inundou o coração dela, ela não conseguiu esconder, ela não conseguiu disfarçar, Senhor. Minha oração nessa noite, Jesus, é que a Tua presença em nós venha ser como uma explosão no nosso coração. Que nós não venhamos mais conseguir esconder, disfarçar, Senhor. Que todos venham perceber que Tu estás em nós, Jesus. Oh, Jesus. Vem, Senhor, vem, Senhor. Eu não sei o que tem amordaçado muitos dos Teus filhos, Pai. Eu não sei se foi a decepção, se é o medo de falhar, Senhor, que tem silenciado os Teus filhos. Mas nessa noite eu Te clamo, Senhor. Nessa noite eu Te peço, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Como aquele cego que se encontrou contigo, que questionado, ele não soube explicar. Mas como ele explicaria isso se ele que estava vendo? Assim seja o Teu agir na nossa vida, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Trabalha em nós. Oração nessa noite, querido, fale com Ele.
Senhor, que venhamos falar de Ti até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Mais uma vez e faz tudo Novo, vem mais uma vez. Agita, Senhor, nosso interior, Pai. Eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó, Fere meu coração. oh Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Fere meu coração como a ferida de por Ti. Ensina-me a clamar A súplica até que o Senhor venha. Fere, Senhor, o nosso coração com esse anseio. Fere meu coração como a ferida de fome por Ti. Fere meu coração como a ferida de sede por Ti. ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh Senhor, Até que o Senhor Pai, minha oração nessa noite por cada um, meu Deus. Senhor, que o nosso coração seja reavivado, meu Pai. Quem sabe muitos têm se calado, meu Deus, porque já não vem mais essa chama que um dia queimou, esta sede, esta fome que um dia existiu. Mas os Teus olhos de amor estão sobre cada um de nós. Senhor, ajuda esses que têm se considerado como alguém inútil, dizendo, mas eu não tenho nada, olha, eu sou tão pequena, eu sou tão humilde, eu não sei falar. Quem sabe como um dia o próprio Jeremias disse, eu sou como uma criança, eu não sei falar. Ah, meu Deus, que nessa noite o Teu Espírito Santo de convencimento venha sobre a vida de cada um de nós. Que essa palavra venha continuar sendo ministrada nos nossos corações, Pai. Nós Te agradecemos porque não se trata do quanto somos capazes. Não se trata do quão nós podemos fazer, Senhor. Mas trata-se da nossa fraqueza entregue nas mãos do Senhor, meu Pai. Trata-se de pessoas comuns, dependentes de um Deus em comum. Trata-se de pessoas simples, mas que entenderam que o Senhor curou as suas cegueiras, mas que entenderam que o Senhor compreendeu as suas debilidades. Trata-se de pessoas que um dia estiveram num lamaçal de pecado, de pessoas que um dia, Senhor, quem sabe receberam uma palavra e disseram, você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém. Mas o Senhor viu, meu Pai, e o Senhor disse, eu te escolhi para falar. Mesmo que você entenda que eu não te escolhi, eu, Senhor, te separei. Pai, muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, por orientar cada um de nós. Senhor, obrigada pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pelo cuidado do Senhor. Nós Te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Olha, querido, que o Senhor continue falando ao seu coração. Meu desejo que é como essa palavra falou comigo, que ela possa falar muito além com você, querido. Se Deus nos trouxe aqui, trouxe essa palavra para nós, certamente é porque Ele está conduzindo algo na nossa vida. Amém. Fale, querido, e não se cale.
Não tenha medo. Mal nenhum vai te acontecer, porque o Senhor está com você. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta a sua mão assim, deixa eu ver. Pela primeira vez. Tá ali. Esse casal eu conheço, hein? Deus abençoe vocês. Anise e Fátima. Beth. Onde que eu tirei Fátima? Beth. O Senhor te abençoe vocês. Muito obrigada. Prazer recebê-los aqui, viu? Para nós é um carinho muito grande. Que o Senhor continue nos abençoando. Amados, que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor lhes dê uma semana de paz. Uma semana de descanso no Senhor. Uma semana de renovo. Uma semana da cada dia que você viver, você possa compreender que o que define os seus dias não são as situações à sua volta, mas é quem está com você. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. E nessa noite eu te peço que eles venham sentir de fato que existe paz e plenitude do Senhor. Se eles entraram aqui sentindo-se sobrecarregados, cansados, desiludidos, eu sei que eles estão saindo aqui nessa noite renovados. Senhor, que através de cada um deles o teu nome seja conhecido. Nós te agradecemos. E eu sei que amanhã, o Senhor nos permitindo mais um dia, não será apenas mais uma segunda-feira, porque todos nós vamos nos lembrar: o Senhor está comigo, e é isso que define o meu dia. Leva-nos debaixo da sua graça, da sua proteção, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe, que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia e te dê a paz, e que Ele te abençoe não só hoje, mas desde agora e para sempre. Vão todos em paz, que o Senhor os abençoe. Você pode pegar na mão de 2 ou 3 e dizer assim: olha, não se cale, fale. Fala, ó, não se cala não, fala, tá? Ó, lá fora tem a cantina, tá? São pouquíssimas unidades, então já vai, reserva a sua, para você não ficar sem, tá bom? Deus abençoe. Sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá. Mas eu não volto pra lá. Na Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá.